o empreendedor tem que perder um pouco o medo, né? Exatamente. Lógico, não é você ser irresponsável. Sim, exatamente. Nós não somos, graças a Deus, a gente, é aquilo que você falou. Até na questão assim de tomar uma decisão. Às vezes as pessoas querem espiritualizar uma decisão e eu acredito que tem que colocar Deus nas decisões. Só que eu não posso ser irresponsável a ponto de não pegar as informações. Eu preciso ver até mesmo com outras pessoas a respeito daquela área que talvez eu não tenha muito conhecimento. Exato. Para depois eu orar e buscar a direção de Deus, ter a paz de Deus para tomar a decisão. Então, toda decisão ela precisa ser pautada em informações. E eu acredito nisso. Eu tenho que buscar todas as informações. Antes, para comprar um carro, eu ia lá na loja, olhava, gostava, tá. Hoje não, eu fico às vezes quase um mês Somos dois. Olhando, vendo vídeo, para ver se é bom, olhando pós-venda. Consumo, se vende depois. Tudo. Como que é a mecânica. A gente busca informações. Exatamente. Antes de fazer o negócio. Pastor, Deus só dá aquilo que a gente está se preparando ou aquilo que a gente está preparado. Acabou, mas a gente tem que fazer o quê? A nossa parte, porque não adianta eu espiritualizar o que é a minha competência, o que é responsabilidade minha, entendeu? E tem mais uma situação, existem efeitos colaterais. O meu mercado em 2025, final de 2024, 2025, andou de lado. O Trump deu uma taxação e o Brasil começou a importar aço, então a siderurgia, então o meu mercado caiu 80%, colapsou. Então você pode pegar o guru de internet, você pode pegar o mentor, você pode pegar o que for. Mudou tudo. O cenário mudou. E vou te falar E daí o empreendedor tem que se adaptar. Todo mundo paralisou, todo mundo chorou. Minha esposa desesperada, eu falei, olha só, Francine, é a mão de Deus aqui. Sabe por quê? Porque Deus permite a gente passar por muitas situações. Veio 2 ideias, eu consegui fazer o negócio que a gente já está fazendo e eu em 60 dias eu criei um modelo de negócio melhor do que eu estou fazendo. Tanto é que eu só recebi essa proposta que eu sei que Deus deixou eu me capacitar com isso. E as minhas férias coletivas que os meus funcionários tiraram, que todo mundo tirou, eu fiquei do dia 17 de dezembro ao 5 de janeiro internado em casa, estudando, dormindo 4 horas, 5 horas por dia. Eu orava, estudava direto. A minha família brinca, eu falei, não vamos viajar, vamos ficar dentro de casa, vamos ficar aqui. Expliquei para todo mundo, pegando ideia com minha filha de 5 anos, com meu filho. Por quê? Porque Deus usa. Então eu peço sinal 24 horas. Então a gente tem que estar o quê? Buscando sinais, fazendo a nossa parte e ser obcecado. Átila, o que mata qualquer negócio? Ao teu ver. Ao meu ver, é você confundir CNPJ com CPF. Explica um pouquinho para o pessoal como é que funciona isso. Durante muito tempo eu trabalhei durante 20 anos. Eu sempre vivi abaixo do que eu podia viver como CPF. A minha empresa, tudo que eu pegava, eu reinvestia na empresa. Tudo que você faz, você reinveste no seu CNPJ, com gente, com estrutura, com viagens, com feiras. Então, você começa o negócio, você tem que baixar o seu padrão de vida, você tem que botar a sua empresa como primeiro lugar. Por quê? Porque ela é a galinha que dá os ovos. Você não pode matar a galinha para comer a carne, senão você vai ficar sem a galinha e sem os ovos. E eu vejo o grande erro seguinte: vou começar um negócio, eu estou rico, eu sou empresário, eu tenho um título, eu tenho um CNPJ, e as pessoas se esquecem que o empreendedor e o empresário, ele trabalha mais do que todo mundo. O meu funcionário, ele sabe que eu trabalho mais do que ele. Todos eles sabem, sempre foi assim. Eu trabalho mais do que ele. Você tem que trabalhar mais do que os outros. Você não pode descansar. Essa é a vida do empreendedor. Depois você vai descansar de um certo momento. Primeiro você tem que plantar. Tudo que você ganhar. A gente tinha uma regra lá de 90-10 ou 95-5. 95% na empresa e 5% para casa. Então tudo, exatamente, a gente não tinha retirada, a gente fazia uma conta, uma planilha com a nossa despesa e vamos sobreviver. E vamos ficar anos e anos e anos sobrevivendo, mas sobrevivendo bem, sabe por quê? Porque eu aprendi que os verdadeiros passeios que eu fiz com a minha esposa,
com meus filhos, a gente comendo cachorro quente, era as conversas, era na praça, era numa praia, era fazendo alguma coisa bem simples, porque você tem que fortalecer o seu CNPJ, criar a caixa, porque quando vem uma crise dessa que fica 12 meses, cai 80% do faturamento, se você não tiver uma mentalidade dessa, você quebra. No primeiro vento, você quebra. Então, você não pode... Você tem que fortalecer primeiro o seu CNPJ. Porque as coisas mudam rápido, né? Muda muito rápido. É uma... Hoje, então... Eu até digo assim que as pessoas mais disruptivas que eu conheci são pessoas que se adaptam muito rápido. Tem a capacidade de mudar e muda de novo, e muda de novo, e muda de novo. É isso. Porque é aquela coisa. Se a coisa entra numa normalidade, isso significa morte, né? Isso. A normalidade é a morte. E é muito fácil, porque você rompe, você tem aquela renda, você tem aquele dinheiro, você tem aquele estoque, você tem aquela estrutura toda, e você fica vendo ali, você vai virar um sobrevivente do que você construiu. É a falta de inovação também, né? Falta de inovação. Então eu caminho com a inovação. A inovação... Eu acho interessante na tua jornada, Átila, é que tu é um cara extremamente inovador. Está sempre buscando formas, né, de rentabilizar os teus negócios, de aprimorar todo o teu processo. Então, isso falta para muita gente, porque às vezes a pessoa ela se acostuma, né, a viver de uma forma, a fazer as coisas de uma forma, e ela não sai da caixa. Não sai da caixa. E inovar é você pagar o preço. Inovar, ao invés de você comprar uma casa, você comprar uma mentoria, você fazer uma viagem. Ano passado eu estava desesperado, um monte de coisa, sabe o que eu fiz? Eu orei a semana toda, na sexta eu falei, Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal. Isso é loucura que eu vou te falar. Me dá um sinal, me dá um sinal. Deus me deu um sinal. Sábado, eu não estava assim, minha esposa, você vai viajar? Eu tinha um compromisso no Brasil, eu fiquei 10 dias fora, eu fiz 4 países em 10 dias, sem marcar reunião com ninguém. Deus deu o sinal, aí sábado, isso na sexta, e sábado eu estava agoniado, aí eu comecei a orar, aí Deus deu o sinal em voz. Falei, Francine, compra a passagem agora. Comprei a passagem 11 horas da manhã e viajei para a Europa 4 horas da tarde. Tempo de deslocamento, de comprar passagem, de fazer mala, de ver se a vacina tá ok, de achar o passaporte, fazer a escolha toda. Detalhe, não marquei reunião com ninguém, não marquei visita com ninguém. Só fui. E fui em lugares que eu nunca tinha ido. Atrás de inovação. Quando eu voltei com tudo. Eu cheguei na Itália, o cliente foi lá, me recebeu, fechou o negócio. Cheguei na Inglaterra, cheguei lá, o cara ficou assustado, os dois, porque o inglês ele não recebe ninguém sem marcar, o italiano também. São culturas totalmente diferentes, não tem esse calor nosso, essa coisa de bater na porta ou de bater palma, só da época que você bate palma na casa dos outros. Eu bati, eu fiz 4 países, eu fui Itália, Inglaterra, Holanda, e por último eu fui numa feira que já tinha esgotado os ingressos. Na Deus Alemanha. Te inquietou, moveu teu coração, rapidinho. Mas eu acredito que é o quê? Que é o mover, é o poder do movimento. Eu falei, eu não posso ficar do jeito que eu tô, não posso me entregar, não posso ficar queimando caixa. Você vai fechar, você vai investir. Não, eu vou inovar dentro do meu negócio. Aí Deus vai lá e responde. Qual a característica mais importante para quem deseja começar a empreender hoje? É você abrir mão do conforto, porque empreender é começar no desconforto. Não importa o seu tamanho, não importa se você tem muito dinheiro, se você tem um plano de negócio, você vai começar a empreender, você vai ter desconforto. Você ter fome, você ter vontade de romper, tá? E você busca estudar o mercado que você vai atuar. E, que é o primeiro que eu esqueci de falar aqui, pedir uma direção a Deus para saber. Eu sempre peço um sinal, o Senhor me dá um sinal. Eu só me movimento hoje quando eu tenho um sinal. Uma pergunta para ti. Qual é a característica de uma pessoa que quer empreender que deve ser mais dominante na vida dele? Ter uma visão macro, não se limitar, eu sou só bom de vender. Não, você ter uma visão macro de gestão, ter um olhar 360 para as coisas. Eu não sou engenheiro, estamos construindo tecnologia de engenharia, você está aberto, você
tá aberto para o novo. Então, isso para mim é o principal. Você não ficar preso, se fechar naquela caixinha. Ó, eu sou muito bom de falar. Ai, mas eu não sei nada de contabilidade. Você não vai ser o contador, mas você precisa olhar, só olhar. Ah, eu não sou bom na parte comercial. Mas você precisa olhar a parte comercial, olhar. Porque as pessoas, não, eu sou muito bom nisso, eu só vou fazer isso. Eu sei que eu tive que ser contador, eu tive que ser engenheiro, eu tive que ser arquiteto, eu tive que ser pedreiro, eu tive que ser vendedor, comprador, isso tudo. Mas eu vejo muita gente que começa e paralisa porque quando tem esse desafio... Eu não faço isso hoje, mas você ter o interesse de você conhecer todas as áreas que envolvem a tua empresa.